Boa tarde a todos, já quase boa noite. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui para transmitirmos, né, esse momento assim tão maravilhoso. E esse é o momento da nossa entrevista com perguntas e respostas. E o tema da nossa entrevista hoje é como administrar as finanças em tempo de crise. Então, de fato, nós estamos vivendo em um momento de crise e nós precisamos de muitas orientações, né? E quem está aqui nos orientando hoje é o pastor Henrique, né? Pastor Henrique, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua disponibilidade, né? De estar aqui nos orientando como vencer esse momento de crise, né, que nós estamos vivendo. Que bom, Carlos, falar com você, também pelo nosso amigo, nosso irmão internauta que nos acompanha agora. Que Deus nos abençoe de maneira especial nesse momento no qual teremos a oportunidade de refletir sobre um tema tão importante para o momento crítico que nós estamos vivendo. Como administrar melhor as finanças no contexto da pandemia. Eu acredito que nós estaremos desse programa JA mais orientados para melhor administrar os recursos que Deus nos concede. Muito bem. E eu já quero dizer para você que você pode estar mandando a sua pergunta, né, relacionada ao tema que você vai perguntar e o pastor Henrique vai responder, tá certo? E só ressaltando que o pastor Henrique ele é departamental da Associação Bahia Sul, da parte de mordomia, na área de mordomia, né? Então conhece muito a respeito de finanças e vai estar aqui nos ajudando. Pastor Henrique, eu tenho aqui a primeira pergunta, né? Eu achei essa pergunta assim muito coerente, né? Que pergunta o seguinte: por conta da crise financeira causada pela pandemia do Covid-19, se faz necessário construir uma administração melhor para a família e também individualmente, né? Família individualmente, porque tem família que é uma pessoa apenas, né? Então aqui pergunta por que é necessário, né, fazer um novo orçamento dentro da família. Muito bem, todos sabem que nós estamos vivendo em um momento diferente, fomos surpreendidos pela crise generalizada, por assim dizer, porque com a pandemia houve desdobramentos aí, né? Especialmente na parte econômica. E com certeza nós precisamos repensar a maneira como nós administramos as finanças pessoais e familiares. Muitos dos princípios que já se fala muito de economia devem ser reforçados e quem sabe outras coisas nós vamos aprendendo nesse momento para que possamos administrar bem as finanças. Então, nós estamos em um novo momento, até quem diga que é antes coronavírus e depois coronavírus. Nós tínhamos o mundo antes e agora nós temos o mundo depois. E isso envolve especialmente a questão financeira. Repreender, talvez reinventar como lidar com as finanças. Agora, qual seria assim o método, né, para que a gente pudesse reorganizar essas finanças, né? O senhor tem assim algumas dicas, né, que a gente poderia utilizar? Sim, nós temos tanto na Bíblia como de maneira prática do que a gente ouve, né, do que a gente conversa no dia a dia com as pessoas, do que a gente lê. Nós temos alguns princípios bíblicos e temos também algumas dicas práticas. Eu vou deixar aqui alguns princípios bíblicos inicialmente então, e eu posso convidar você que nos acompanha aí em nosso JA da Igreja Central do Califórnia, em Itabuna. Eu vou deixar 3 princípios bíblicos que nos ajudam a melhorar a administração das finanças no contexto da pandemia. Eu vou aqui abrir a Bíblia e nós temos aqui 3 versículos e nós poderíamos, quem sabe, apresentar outros, mas eu acredito que esses 3 são os mais importantes para esse momento. São 3 princípios aí para a gente melhorar a administração financeira pessoal e familiar. O primeiro está em Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4. A Bíblia diz: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens.
preciosos e deleitáveis. Então aqui o primeiro princípio para administrarmos bem as finanças nesse período de pandemia, nesse período crítico, economicamente falando também, que estamos experienciando, é sabedoria e conhecimento. Esse texto fala de maneira muito clara de sabedoria e conhecimento em relação a prosperar financeiramente. O que seria a sabedoria? Sabedoria na Bíblia é viver os princípios de Deus. E o conhecimento, o qual o texto se refere, é exatamente o conhecimento no lidar com as finanças, por assim dizer. Então, além da sabedoria, além dos princípios bíblicos, nós precisamos, considerando o tempo que vivemos, buscar um conhecimento, ainda que básico, mas para termos um suporte para lidar bem com as finanças. Então, a sabedoria divina e a busca pelo conhecimento da administração das finanças são, assim, também um princípio bíblico. Nós temos outro que está em Provérbios 21, versículo 5, que diz: os planos dos diligentes tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então aqui nós temos o princípio bíblico do planejamento. Nós precisamos planejar. Infelizmente, na nossa cultura brasileira, nós muitas vezes somos tentados a se endividar, a pagar o que já gastou. Mas na verdade a Bíblia nos pede para planejar. As pessoas que aprenderam a planejar, hoje na crise estão numa situação mais favorável. Então, se a sua situação, mesmo que seja crítica, mas se você já começar a desenvolver esse princípio do planejamento, vai te ajudar e muito na administração financeira. E por último, Gênesis capítulo 39, versículo 4. A Bíblia diz: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então nós temos aqui o princípio do trabalho. José, nós conhecemos a história bíblica, foi alguém que viveu muitas crises, mas ele aprendeu a trabalhar. Ele se qualificou. Mas como trabalhar em época de pandemia? Alguns até perderam aí o próprio emprego. Nós precisamos buscar uma qualificação. Se precisávamos antes, na globalização, na competitividade profissional, hoje nós precisamos buscar mais ainda a qualificação. E na vida de José nós encontramos um exemplo de alguém que buscou essa qualificação, esse preparo profissional. Se você perder seu emprego e encontrar outro emprego em uma profissão, talvez que aos seus olhos seja mais simples, vale a pena você agarrar. Não é o tempo de luxo. Nós estamos, infelizmente, em uma guerra. E o que você puder fazer para estar envolvido profissionalmente, trabalhando de alguma forma, que você possa fazer, para que dessa forma você então tenha recursos, possa ganhar recursos para administrar melhor e dessa forma ter mais estabilidade na sua vida e também na sua família. Muito bem, pastor. Agora, o senhor falou a respeito aí de planejamento, né? Planejamento é algo que realmente precisa ter, né? A questão também, algumas pessoas falam muito dos vilões, né? Que às vezes aparecem dentro assim da família e que esses vilões acabam nos levando a gastar mais do que seria necessário. Por exemplo, o cartão de crédito hoje seria um vilão nesse momento de crise? O cartão de crédito ele tem o seu lado positivo e também tem o seu lado negativo. No contexto da pandemia, eu acredito que por haver uma tentação maior da compra online, e a compra online é com cartão de crédito, normalmente, a pessoa precisa realmente estar muito atenta, analisar cada situação, comprar o que é necessidade real. A Bíblia até fala que precisamos gastar no que é pão, não é? Então a gente precisa ver as necessidades reais. Porque você sabe que a mídia e todo o mercado de vendas, todo mundo de vendas,
eles criam necessidades às vezes. E nós precisamos ver o que é necessidade real e então usar o cartão de crédito, se for necessário, de uma maneira equilibrada, porque pode ser realmente um vilão. Muito bem. Então vamos para a segunda pergunta. Aqui pergunta o seguinte: como a crise financeira pode impactar negativamente os relacionamentos familiares? E aqui diz assim: o que pode ser feito para amenizar tal situação? A crise pode afetar os laços familiares? Muito boa pergunta. Toda a crise financeira e uma crise geral como nós estamos vivendo, ela pode causar impactos no aspecto emocional do ser humano. E dentro de casa, nas relações familiares, esses impactos emocionais negativos podem se aflorar mais e podem trazer prejuízos. Na verdade, problemas financeiros sempre foi, nos últimos anos, um fator muito importante de separação. Isso é estatístico. Quando o casal administra mal as finanças, ele tem uma probabilidade maior, é o que aponta as pesquisas, para ter crise no relacionamento e até chegar a uma separação. Então, de fato, a crise pode trazer prejuízos familiares. Mas tem uma segunda parte aí que você perguntou, não é? É uma outra pergunta dentro dessa. O que poderemos fazer para amenizar, né? Eu acredito que, como cristãos, aqueles que são cristãos, que acreditam na Bíblia, na palavra de Deus, nós precisamos buscar a Deus em oração, entregar o nosso caminho a Ele, confiar nele, mais Ele fará. E nós também precisamos nos unir. A família precisa nos unir, se unir, melhor dizendo. Ou seja, quem é o inimigo? É a crise. Quem é o inimigo? É o problema financeiro. Então vamos nos unir, a família se une para vencer o inimigo. Esse deve ser, ao meu ver, nesse momento, a principal atitude da família diante da crise. A família precisa estar unida em Deus, entre si, para combater essa crise. Pronto. Legal, muito bem. Aqui nós temos uma outra pergunta. Daqui a pouco nós vamos ver a pergunta do pessoal que está nos acompanhando, tá certo? Aqui diz assim, qual é a importância de manter a comunhão com Deus em meio à crise econômica que estamos experimentando, né? Porque nós estamos em uma crise e assim, precisamos manter a comunhão com Deus. De que forma nós precisamos manter? E será que essa crise também interfere na comunhão com Deus? Muito interessante essa pergunta, porque quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, como nós acreditamos, há um incentivo muito grande pela fidelidade. A gente entende que a fidelidade cristã é a pessoa, apesar de qualquer situação, em qualquer momento, manter a sua comunhão com Deus e a obediência à sua palavra. Então, nesse momento de crise, nós precisamos nos apegar a Deus, porque somente Ele pode nos dar a paz, a sabedoria e a estabilidade que tanto precisamos. Então, precisamos buscar. E com relação a finanças, e aí há um outro princípio bíblico importante na administração financeira, que é prioritário. Não estou falando de administração financeira no sentido geral. Estou falando de administração financeira na Bíblia. A administração financeira bíblica, ela requer adoração. Então, quando lemos a palavra de Deus, nós entendemos que quando somos fiéis, por amor a Deus, nos dízimos das ofertas, nós estamos começando bem na administração dos nossos recursos, porque tudo vem dele. E quando adoramos dessa forma, estamos reconhecendo que Ele é um Deus provedor, é um Deus que pode abrir as janelas dos céus, como Ele promete na sua palavra, é um Deus que pode encher o celeiro e fazer transbordar os lagares. Então há uma bênção especial na administração das finanças quando somos fiéis na adoração com dízimos e ofertas. Muito bem. Aqui a pergunta próxima é o seguinte: quais dicas práticas você daria para uma pessoa que deseja amenizar os impactos da crise econômica que nos envolve, né? Então aqui seria bom, pastor, se o senhor desse uma dica assim prática, né? Prática no nosso dia a dia, para estar economizando, né?
para não ser afetado, né, com, assim, de uma forma tão grandiosa através dessa crise. Então, quais seriam as coisas práticas que nós poderíamos estar fazendo? Muito bem, nós já vimos os princípios bíblicos que são mais importantes, devem ser a prioridade na vida do cristão, e eles trazem alguns desdobramentos aí de atitudes práticas, e eu digo até urgentes, que nós precisamos desenvolver no contexto da crise da pandemia. Estou falando agora de urgência, não é? O que é que nós podemos fazer de urgência para sofrer menos o impacto da crise econômica? Eu posso falar de diagnóstico. É necessário a família se unir, ou talvez a pessoa mora só, né? Alguns não vivem com a família, analisar a situação real. As dívidas, algumas pessoas foram surpreendidas, tiveram os seus rendimentos reduzidos, né? A receita diminuiu, o salário diminuiu, alguns perderam o emprego. Então, de maneira urgente, o que é que todos nós devemos fazer? Eu acho que todo mundo que está me ouvindo agora sofreu de alguma forma o impacto da crise financeira. Então, conhecer a realidade e em cima desse diagnóstico é importante controlar os gastos. E como é que nós fazemos isso na prática? Anotando. Anota o que entra, a receita, e anota o que sai, que é a despesa. Se nós não fazemos isso, por meio de uma planilha, ou até o papel de pão, ou computador, smartphone, se nós não anotamos, nós não temos o real conhecimento da dinâmica financeira da nossa vida. Tem que anotar o que entra e o que sai. Essa seria uma dica. Então anote. Se você não fizer isso, você não vai ter noção das finanças realmente da sua família. Tem gente aí que está devendo 15 mil reais e pensa que está devendo 5. Porque foi gastando, passando o cartão de crédito, talvez cheque, aí, talvez alguns trabalham ainda com cheque, foi gerando dívidas, não anotou, confiou na mente e não anotou. E muita gente está passando dificuldades por isso. Essa é uma regra básica. Hoje, a maioria das pessoas que trabalham com orientação em administração financeira fala sobre isso. Anotar o que entra e o que sai. Outra dica seria, né, melhor dizendo, gastar menos do que ganha. Uma coisa óbvia, né? Mas muita gente, infelizmente, está gastando mais do que ganha. Nós temos outras dicas, nós podemos pensar, por exemplo, em poupar, mesmo no momento crítico. Começa aí com 10 reais por mês, quem pode com 500. A poupança é importante. John Maxwell é um líder que trabalha muito, né, com o assunto de liderança. Provavelmente você já tenha visto algum livro dele, é muito vendido aí. E ele diz que um dos fatores de pessoas ricas é que eles aprenderam a poupar. Essas pessoas aprenderam a poupar. E pessoas que vão ficando mais pobres é porque gasta antes de poupar. Se sobrar, vai poupar. Então é necessário ter essa reserva financeira. Temos outras dicas, podemos pensar em fazer uma lista de compras. Isso é muito importante. Pesquisa de preço também seria ideal? Pesquisar preços? Exatamente. Se bem que nessa correria do dia a dia, não é? Alguns estão buscando, quem sabe, alguns estabelecimentos aí, mercados mais vazios, onde dá, realmente existe todo um momento muito tenso, mas é importantíssimo a gente selecionar ou verificar preço, né? Considerar os preços, até mesmo dentro já do mercado, do mesmo mercado. Às vezes a embalagem traz uma diferença de preço, não é? Às vezes o produto está assim, por exemplo, o mesmo produto em duas embalagens de 250 gramas e o outro, o mesmo produto em uma embalagem também de 500 gramas, você pode ver ali o que é que fica mais barato, porque às vezes tem uma variação de preço entre as duas de 500 gramas e a de 500. Então tudo isso deve ser considerado. E tem outras dicas e desafio você que está acompanhando agora o nosso culto jovem a pesquisar sobre isso. Tem um CEO de uma empresa que escreveu recentemente, eu até vi em um site daqui da nossa cidade, um site de notícias de Itabuna, ele escreveu 10 atitudes assim que as pessoas precisam tomar
rapidamente nessa crise. Então, tem muito material na internet, você pode pesquisar formas práticas de economizar e sofrer menos o impacto negativo da crise financeira por conta do Covid-19. Pronto, legal. Muito bem, pastor. Neste momento, nós vamos dar uma pausazinha e eu vou convidar aqui o nosso irmão Robson. Ele vai estar cantando um louvor e daqui a pouco nós retornaremos, tá certo? Pronto. Estamos aqui novamente. Pastor, é o seguinte, tem uma pergunta que chegou agora e eu gostaria de fazer muito essa pergunta. Pois Talvez seja a dúvida, né, de outras pessoas também. Aqui quem pergunta é o Jairo Dias dos Santos. E ele pergunta o seguinte: é nossa obrigação cuidar dos enfermos e viúvas. Diz a Bíblia: portanto, é lícito repartir os dízimos e as ofertas para usar para estes fins? Uma ótima pergunta, e como faz parte de um culto JA e nós estamos com um tempo programado, mas eu poderia falar essencialmente, biblicamente falando, para responder essa pergunta. É muito claro na Bíblia 3 níveis que o cristão, servo de Deus, desde o Antigo Testamento, deve desenvolver na sua área financeira. 2 envolve adoração. A entrega de dízimos e ofertas tem um propósito muito claro. Eles, de alguma forma, resultam em melhora de vida para as pessoas através da pregação do Evangelho. Não só da pregação da Bíblia, mas às vezes ajuda também com questões materiais. Então, o dízimo e a oferta deve ser para manter as pessoas e manter também toda a estrutura material de apoio para a pregação do Evangelho em todo o mundo. E nós levamos esse princípio da palavra de Deus a sério. O cristão também, ele deve ter uma reserva financeira no seu orçamento para ser destinado às pessoas que precisam, diretamente. Porque os dízimos e ofertas ajudam, de alguma forma, indiretamente, na pregação do Evangelho em todo o mundo, ajudando pessoas em todo o mundo. Mas, pessoalmente, eu preciso ter uma reserva financeira, um orçamento para isso. Para os adventistas, nós acreditamos, e os livros de Ellen White falam muito bem sobre isso, e o livro Conselho sobre Mordomia Cristã é bem enfático: dinheiro de dízimos e ofertas não devem ser usados diretamente apenas para suprir necessidades materiais. Os cristãos devem ter uma reserva financeira, e a própria igreja local, também através do departamento que nós chamamos de ASA, que é a Ação Solidária Adventista, buscar recursos para ajudar pessoas que necessitam. E às vezes, de alguma forma, vem uma porcentagem também das ofertas. Então, é diferente. Dízimos e ofertas é para adorar, e essa adoração gera os recursos para a pregação do Evangelho. Manter as pessoas e a estrutura física, material de apoio. E o cristão precisa reservar recursos. No Antigo Testamento, existiu o segundo dízimo, que não é pacto, não é oferta. Alguns interpretam como pacto e oferta. Não é. O segundo dízimo era um recurso que as pessoas reservavam para ajudar o próximo e também ajudar no crescimento espiritual da família, nas festas de Israel. Então, o dinheiro de dízimo e oferta não deve ser com esse objetivo de pegar o dinheiro do dízimo da oferta. A Bíblia não aponta para isso. Eu estou falando do dízimo da adoração, de dízimos e ofertas. O dízimo do sacerdócio, o dízimo levítico, e as ofertas que eram entregues. Esses eram para a pregação do Evangelho, para a manutenção da adoração, com ênfase no evangelismo em todo o mundo. Ok, pastor. Infelizmente o nosso tempo, né, está finalizando, acabando. O pastor agora, eu não sei se ele tem mais alguma palavrinha para vocês, mas eu gostaria, pastor, que o senhor estivesse aqui orando nesse momento, né, porque aqui surgiram vários pedidos de oração, né? O Eric, ele veio à frente
e pediu que os irmãos mandassem os pedidos de oração, e os irmãos fizeram aqui vários pedidos, né? A Edilene está pedindo aqui pelo seu esposo, né? E outros pedidos. Então, o senhor tem aí um momento, né, para fechar aí, né, essa entrevista, e depois fazer uma oração incluindo todas essas pessoas, tá certo? Ok, e nesse momento nós iremos orar pelos pedidos, pelas pessoas que envolvem esses pedidos, por você que está em casa. Vamos nesse momento falar com Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui conectados nesse culto jovem na igreja de Califórnia, em Itabuna. Como é bom estarmos em comunhão contigo e com nossos irmãos, mesmo que por meio da tecnologia. Alguns pedidos foram apresentados aqui, estão escritos. Nós queremos te pedir que o Senhor os responda, os administre conforme a tua vontade. Queremos também te suplicar pelos pedidos que estão aí nos corações. Agora os nossos irmãos, amigos internautas nos acompanham, talvez com pedidos de oração, com súplicas. Nós estamos em um momento crítico da história desse mundo. Nós queremos te pedir a tua paz, a tua bênção, e também que resolva cada um desses pedidos de oração conforme a tua vontade. Mas acima de tudo, nós queremos te agradecer porque nós estamos vivos, com a oportunidade de te glorificar e semear esperança nos corações. Por essas bênçãos nós agradecemos e oramos em nome de Jesus.